Projetos indies, feitos por uma pessoa ou por um grupo pequeno de pessoas. Mas muitos projetos indies são bons, como Undertale, Deltarune, Onishot, Ultra Kill, entre outros. Mas nem tudo são flores. Existem vários desgraçadinhos por aí que pensam: ai, vou estragar o povo da gente, estragar os projetos dos outros. E hoje eu vou listar 3 pessoas que tiveram, infelizmente, esses ocorridos, que tiveram que cancelar projetos por causa de insulto de fãs, ameaça de morte e até doxing. Então, pegue seu sangue delicioso de Ultra Kill e vamos lá! Dani é um dev de 26 anos, que criou 2 jogos extremamente populares, sendo eles Monkey e Crab Game. Explicando cada um, Monkey é um jogo extremamente parecido com Minecraft, enquanto Crab Game é um jogo que é um Round 6, só que mais engraçado, vamos dizer assim. No Monkey e no Crab Game temos sistemas de salas, que no caso temos públicas e privadas. As públicas são salas que você basta apenas ver se está cheia ou não, senão você pode entrar nelas. Já na privada você precisa de um código que os caras que estão dentro do server privado podem te dar para você poder entrar. No Monkey você pode craftar coisas, matar bosses e você pode fazer mais coisas incríveis. Já no Crab Game você pode colocar minigames, se você for o dono do server, para poder disputar, para ver quem vai ganhar o prêmio, que nem o Round 6 mesmo. Tá, mas por que ele saiu? Já que até não tinha nada errado aconteceu. Bem, o criador confirmou um jogo que ele iria lançar, chamado Carson. Carson é um FPS frenético, onde você controla players que matam robôs e que seu objetivo é pegar uma caixinha de leite. Não me pergunte por que ele colocou isso, ele é meio maluco. Mas enfim, esse projeto era o que tinha mais sucesso e o que também era o mais promissor. Então as pessoas começaram a botar pressão no Dani para ele poder lançar o seu projeto, o Carson. Com tanta pressão assim, teve pessoas que até enviaram mensagens de morte para ele, falando que se ele não terminasse o jogo rápido, eles iriam ele. Então, Dani não aguentou. Ele acabou cancelando seus 3 projetos, parando de atualizar eles, saindo do YouTube, Twitch e da Steam. Até agora não se sabe o que aconteceu com ele, mas ele deve estar vivendo uma vida normal, né? Apenas vivendo, esquecendo do seu antigo passado. Kate era uma jovem de 17 anos, que era bem talentosa. Ela era uma animadora indie que fazia vídeos com seus personagens, fazendo trends, memes e etc. Até que um dia ela decidiu criar um projeto, que era o Fundamental Paper Education, que é um universo onde temos estudantes feitos de papel que estudam na escola com professores feitos de papel. Então, para promover a série, ela fez um episódio piloto, entre aspas, chamado Pesquisa in Behavior. Esse episódio em questão contava a história de Claire, uma menina que se transferiu para essa escola para poder estudar melhor. Mas nessa escola era diferenciada, porque se você tirasse uma nota baixa em alguma matéria, a professora dessa matéria que você tirou nota baixa ia começar a te perseguir até a morte. E quando ela conseguisse chegar perto de você o suficiente para poder te tocar, ela te matava. Então, Claire tentou ao máximo estudar junto do seu grupinho de Angel e Bubble.
Mas não deu certo, já que o trio de bullying de Zip, Oliver, que é a persona da criadora, e Edward atrapalharam ela, fazendo ela tirar nota baixa em todas as matérias que os professores mataram os alunos que tiraram nota baixas. Porque existem professores que não matam os alunos por tirar nota baixa. Enfim, sendo elas Mir Circle, Miss Tevel e Miss Bloom. Claire tirou nota baixa nas matérias delas, fazendo elas perseguirem até ela morrer. Zip e Oliver, vendo a oportunidade, decidiram colocar uma placa de saída em uma certa sala, fazendo Claire achar que essa era a saída e tentando entrar nela. Mas quando entrou nela, percebeu que estava na sala de Alice, uma garota que inclusive é namorada do Oliver e que era o demônio. Então ela começou a perseguir Claire pela escola inteira, até o momento que ela acha a verdadeira saída, mas estava trancada. Ela tenta abrir, mas não consegue. Então ela acaba morrendo pra Alice. No final, vemos alguns professores, a diretora e Angel todo machucado, tentando ver o corpo da Claire. E quando ele consegue ver, ele se assusta porque ela estava toda decepada. O projeto é bem promissor, mas por que ela saiu e cancelou o projeto? Bem, aqui vem alguns motivos. O primeiro motivo é por causa dos fãs de Baldur's Basics. Alguns fãs de Baldur's Basics começaram a xingar a criadora porque o clipe usava a música Basics and Behavior do The Leaf Topstone, que era uma música de Baldur's Basics, e não faz o menor sentido. E começou a falar que era uma cópia. E também não faz sentido porque tem muita diferença entre Fundamental Paper Education do que Baldur's Basics. Lembrando que eu não tô falando mal de Baldur's Basics, eu amo esse jogo. E que também não é todo mundo da comunidade que é assim. Outro motivo é por causa da Rule 34. O que é Rule 34? Rule 34 é uma regra da internet que diz que tudo que existe vai ter conteúdo mais 18. E com FPE, no caso a sigla de Fundamental Paper Education, não foi diferente. Muitos artistas NSFW, que no caso é Not Safe for Work, artes mais 18, começaram a fazer várias artes dos personagens em modos... Você entendeu? Infelizmente manchou muito a reputação de FPE. E que também os fãs, que nem é do caso do Dani, começaram a xingar a criadora e ameaçá-la de morte pra poder que ela lançasse mais conteúdo de FPE. E também estavam querendo ela. Então Kate não aguentou. Ela apagou o clipe de Basics and Behavior, apagou as postagens que ela tinha na comunidade dela. Depois de um tempo, apagou todas as animações dela, que não tinha nada a ver com o FPE. E que depois apagou o canal e apagou o Twitter dela, ou X. Então Kate até agora não sabemos o que aconteceu com ela. Talvez esteja mentalmente pior, já que ela é uma jovem e que não tem muita maturidade. Então podemos desejar o melhor para Kate e para os outros dessa lista, porque todos não mereceram o que aconteceu com eles. Nyanko Bethlon, ou só apenas conhecido como Nyanko, é um jovem de 16 anos que mora na Tailândia e que também nasceu lá. Nyanko é um grande fã de um jogo chamado Encourage Box, que você apenas arrasta alguns ícones nos personagens e eles fazem os sons, fazendo eles fazerem uma música. Ele fez alguns mods que não fizeram muito sucesso, até que ele criou um mod chamado Sprunk. Sprunk é igualzinho em Encourage Box, mas a única diferença é que se você arrastar um ícone de chapéu preto em um dos bonequinhos, o jogo fica dark e fica de terror, com alguns bonequinhos mortos, outros vivos, outros que também são vivos mas estão machucados, outros que foram infectados, outros que estão infectados que mataram alguns personagens. A premissa do jogo não é tão promissora, pelo menos para mim, mas é um jogo legalzinho até. Mas o que tem de errado em tudo isso? Olha,
de dizer uma coisa. Esse foi o pior de todos. Voltando ao assunto, o que aconteceu com o Nyanko foi o que aconteceu com a Kate. Artistas NSFW encontraram Sprunk, viram a oportunidade e começaram a fazer artes mais 18 de Sprunk. Até aí tudo bem, já que é normal ter artes mais 18 em jogos, séries, filmes, essas coisas, sabe? Mas as pessoas viram Content Farms de Sprunk, porque o povo tava criando. Mas do nada as pessoas começaram a associar esses Content Farms com a culpa do criador. Então começaram a atacar hate no Nyanko sem motivo nenhum, falando que ele era culpado dos Content Farms, sendo que não tinha nada a ver, já que a culpa dos Content Farms, os criadores de Content Farms que não eram o Nyanko. Então um cara chamado Parlon, não confundiu com o Parlon original, esse aqui tinha o nome do bigodinho, depois vinha o Parlon. Esse bigodinho Parlon hackeou o Discord do Nyanko, fazendo ele ser hackeado. Ele falou um monte de baboseira e depois ser excluído. Mas ele não parou por aí. Ele fez doxing no Nyanko, vazando suas imagens pessoais e até quase chamando a polícia pra ele. Mas o pedido foi recusado. Até que ele começou a ameaçar o Nyanko de várias formas, falando que ele ia expor mais coisas dele se ele não falasse que Sprunk estivesse morto. Uma coisa que não fazia sentido, já que se você não sabe, Sprunk tinha sido cancelado há muito tempo por causa dos Content Farms da Rua 34. Então Nyanko simplesmente falou para todo mundo esquecer de Sprunk. Ele falou que ia fazer um remaster de Sprunk um tempo depois, mas cancelou. Então depois ele falou que ia fazer um Sprunk 2, mas também cancelou. E também esse bigodinho Parlo, ele falou que ia fazer mais coisa com o Nyanko. Tanto que depois de um tempo ele hackeou pela segunda vez o Discord do Nyanko, fazendo assim o Nyanko simplesmente apagar o Sprunk de onde ele tinha sido postado. No caso foi no Korea. E só deixou os mods não populares dele lá. Às vezes eu fico imaginando se a explosão do sol é uma salvação ou um perigo.